Existem pessoas que são como verdadeiros anjos, enviados por Deus, que parecem para nos salvar nos piores momentos das nossas vidas. Minha família sempre foi muito conservadora. Isso me revoltava. Eu nunca tinha liberdade para fazer nada. Então, quando eu comecei a namorar com o Pedro, ainda muito novinha, os meus pais não aprovaram de jeito nenhum. Só que aos poucos, eles foram vendo que não iam conseguir impedir o nosso amor. E por isso mudaram de atitude e passaram a exigir um certo posicionamento do meu namorado. Eles queriam que a gente se casasse e falaram assim, viu, abertamente. Eu fiquei desesperada. Como é que eles podiam falar uma coisa dessas pra ele? Não tinha nada a ver isso. Eu fiquei morrendo de medo que o meu namorado se sentisse pressionado com isso. Só que, para minha surpresa, ele acabou abraçando a ideia. E logo eu estava de malas prontas para me mudar. Eu confesso que, apesar de ser nova e tudo ter sido assim de uma maneira meio torta, eu fiquei bastante animada com isso. Era como se, de repente, eu tivesse juntado o útil ao agradável. Finalmente eu ia sair da casa dos meus pais, que sempre tinham me controlado, né? E moraria com o meu namorado, que naquela época já morava sozinho, mesmo sendo bem jovem. Logo depois eu consegui trabalho numa lojinha. E eu nem podia acreditar em como a minha vida estava ficando cada vez mais maravilhosa. Só que aquela felicidade toda não durou muito tempo. Porque a minha relação com o Pedro, infelizmente, começou a desandar. E o principal motivo foi que ele começou a usar drogas muito pesadas. No começo aquilo tudo me assustou demais, mas depois de um tempo, eu acabei indo pelo pior caminho. Eu passei a usar drogas com ele. Infelizmente, eu entrei também nessa vida. Com os dois assim, nessa vida, a nossa convivência só ia de mal a pior. A gente não tinha mais nada a ver um com o outro, nós brigávamos o tempo todo e a gente só conseguia se entender quando os dois estavam sob efeito das drogas. Era um pesadelo. Era horrível. Muitas vezes eu quis terminar tudo porque eu via que aquela não era a vida que alguém tinha que ter. Eu via que aquilo não ia chegar a lugar nenhum. Eu nem me reconhecia. Eu não sabia mais quem eu era. Mas aí o Pedro chorava, fazia maior cena, dizia o quanto ele me amava, implorava para eu ficar, dizia que as coisas iam mudar. E nada mudava, nada. E eu acabava ficando por puro comodismo. Nessa época em que tudo estava horrível, eu me apaixonei pelo Wagner. Ele trabalhava ao lado da loja em que eu trabalhava. Sempre que podia, ele vinha e puxava um papo comigo. O Wagner, ele era tão gentil que aos poucos nós nos tornamos grandes amigos e, por incrível que pareça, eu conseguia me abrir com ele, sabe? Eu conseguia falar de todo o inferno que estava passando na minha vida. Até foi ele que me alertou quando eu comecei a ter uma doença de pele. Umas alergias esquisitas, sabe? Você sabe que isso aí é por conta de todo o estresse que você passa, né? Isso é estresse. Sei. Ai, Wagner, pior que eu sei, viu? Mas eu não sei como é que eu resolvo a minha vida Sabe como você pode começar? Começa parando com isso, é simples. Não é simples, não. Com o Pedro assim também, ele não tem consciência, sabe, de como as coisas estão ruins. É difícil demais, é muito difícil. Faz por você, Dilane, por você. Você está procurando nas drogas uma felicidade, um alívio que você não vai encontrar. É tudo momentâneo, não é de verdade. Você só vai se afundar mais e mais. Você sabe disso. O Wagner era mesmo um ótimo amigo. E por ser mais velho, mais experiente, ele me dava ótimos conselhos, que eu sempre ouvia com a maior atenção. Não era tão fácil assim sair daquela vida.
Mas tudo o que ele falava sempre ficava assim, sabe? Martelando na minha cabeça. Eu levava muito em consideração o que ele dizia. Em todas as nossas conversas, mesmo quando eu dizia como estava infeliz com Pedro, ele nunca chegou a dizer para eu terminar tudo, nunca. Mas ele ia me aconselhando de outras formas, principalmente insistindo para eu largar as drogas. Depois de um tempo e também de muita conversa, eu tomei a decisão de pôr um ponto final e definitivo na minha história com Pedro. Meu namorado ia viajar e eu ia aproveitar para deixar aquela casa. Eu ia aproveitar para voltar para a casa dos meus pais. Eu sabia que não era a melhor coisa a se fazer, mas era a única que eu ia conseguir. Toda vez que eu tentava ir embora, ele implorava, ele chorava, ele me manipulava. E aí eu desistia, voltava atrás. Eu tinha que conseguir. Eu tinha que sair dali. Eu não queria mais usar drogas. E lá era difícil mudar. Eu estava chegando no fundo do poço, usando tudo para tentar me sentir melhor. E quando o efeito da droga passava, eu me sentia ainda pior. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais aquela vida que eu estava vivendo. Nem amor mais existia pelo Pedro, porque a verdade é que já tinha um tempo que eu estava sentindo uma coisa bem diferente pelo Wagner. Sabe quando o coração acelera? Quando uma determinada pessoa chega perto de você? Sabe quando o seu dia tá péssimo, horrível, mas aí você encontra aquela pessoa e o seu dia melhora? Então era assim. Era assim que eu me sentia em relação ao Wagner. Eu já tinha percebido que eu estava gostando dele. E eu senti os olhares dele também, sabe? Ele também estava sentindo alguma coisa, eu sabia disso. A gente não falava nada. Ninguém tinha coragem, né? Mas a gente sabia que estava gostando um do outro. Depois que o Pedro voltou e viu que eu tinha ido embora, a gente até conversou e ele achou que eu estava blefando, sabe? Que eu estava mentindo. Ele me ligava, mandava mensagem, mas eu não ia voltar atrás, não. Nossa história, aquela história horrível, tinha terminado, tinha acabado de vez. O problema é que a falta das drogas estava me afetando demais. Meus pais não tinham ideia de tudo que eu tinha vivido nos últimos tempos. Eles nem imaginavam tudo que eu tinha feito. Então eu me via ali. Eu me via ali lutando sozinha naquela casa e sem poder falar para ninguém. Foi tão difícil. Meu Deus, como foi desesperador. Só quem já sofreu crise de abstinência sabe do que eu tô falando. Só quem passou por isso sabe o quanto dói. Dói tanto. Se não fosse o Wagner nessa época, eu não faço nem ideia de como eu teria conseguido. Sem as drogas, eu tinha muita insônia. E tadinho, tinha vezes que eu passava a noite inteira conversando com ele por mensagem, por telefone. E ele tentava a todo custo me distrair de todo aquele sofrimento. Tentava me ajudar a acreditar em mim, sabe? A não desistir, a ter força para continuar longe das drogas. Ele foi essencial para mim. Meu Deus, como o Wagner me ajudou. Se eu consegui, foi por causa dele. E o que eu fui percebendo é que tudo que eu tinha vivido antes com o Pedro não era nada comparado ao que eu estava sentindo pelo Wagner, nada. Ele me apoiava, ele me ajudava, ele me dizia coisas bonitas, gentis, me fazia ter força, sabe? E eu estava completamente apaixonada por ele. Até que um dia nós combinamos de nos encontrarmos na casa dele. A gente já não se via há algum tempo porque eu tinha saído do meu emprego com medo que o meu ex me procurasse lá. Então nós marcamos lá porque era mais seguro na casa dele e porque a gente estava morrendo de saudade um do outro. Mas quando a gente ficou assim, frente a frente, olho no olho, veio uma vergonha. A gente era só amigo. Amigos que nunca tinham falado um para o outro que se gostavam. Mas a gente sabia do sentimento que tinha ali.
E por isso ficou aquela situação em que ninguém sabe direito como agir, sabe? O que falar. Nós ficamos lá, um olhando para o outro, até eu tomar a iniciativa de abraçar ele. Ai, naquele abraço eu queria dizer tanta coisa, mas tanta coisa. Eu queria falar da saudade que eu tava, da gratidão que eu sentia por ele ter me ajudado a superar essa fase tão dura e difícil da minha vida. E principalmente eu queria falar: eu te amo. Eu queria falar para ele isso. Mas nessas horas, atitudes podem falar mais do que palavras, né? E por isso Wagner saiu do meu abraço e me beijou. Eu já não tinha dúvidas de nada, mas aquele beijo veio para mostrar ainda mais que eu tinha tomado a decisão certa, que eu estava certa. Decisão de terminar tudo com Pedro, decisão de largar as drogas de uma vez por todas. Depois desse dia, nós não nos largamos mais. Tudo foi muito intenso entre eu e o Wagner, até que aconteceu o que eu mais temia. Os meus pais souberam que eu estava me envolvendo com o Wagner e quiseram um posicionamento dele também. Queriam que ele assumisse um relacionamento sério comigo. Tudo certinho, da forma como eles gostavam. Da forma como eles tinham feito com Pedro também. Aquilo me deixou numa angústia tão grande. Me veio tanta lembrança, sabe, de como aquela intromissão deles não tinha sido boa. E a gente estava tão feliz, estava tudo dando tão certo. Eu cheguei a implorar para o meu pai não se meter, mas não tinha jeito. Eles queriam conversar com o Wagner. E eu achei melhor, pelo menos, preparar ele. Nossa, eu tô até sem palavras, meu amor. Pois é. É tudo tão recente. Eu sei, Wagner. Eu tô com tanta vergonha de vir aqui falar isso pra você, de te cobrar uma coisa assim. Olha, eu juro que não sou eu, são os meus pais. Olha, fica tranquila. Fica tranquila. Eu só preciso pensar melhor sobre tudo. Sabe? Pensar mesmo, de verdade. Eu queria que as coisas acontecessem, sabe? Naturalmente, numa boa, mas eu sei como é que eles são. Nossa, eu tô tão... Calma. Ai, desculpa, tá bom? Desculpa mesmo. Você não precisa ficar assim. Olha aqui, olha pra mim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, você vai ver, eu prometo. Eu amava muito o Wagner, mas eu tava com tanto medo. Medo dele desistir de mim por causa dessa pressão dos meus pais. Eu comecei a ficar muito insegura com aquela situação toda e com medo também que o Wagner desistisse de tudo. Mas no dia seguinte a essa conversa que eu tive com ele, quando eu cheguei na casa do Wagner, ele me pediu para pegar um negócio no armário. E aí, quando eu abri a porta, eu não podia acreditar naquilo. Quando eu abri a porta do armário, lá tinham 2 alianças e um buquê de flores. Nossa, eu não aguentei de tanta emoção. Não só por ver que ele tinha encarado aquela pressão dos meus pais, como por ver que ele queria mesmo estar comigo. Além de tudo, ele tinha lembrado que um dia, quando a gente ainda nem estava junto, ele lembrou que eu falei que nunca tinha recebido flores na vida. Meu Deus, foi tão fofo, foi tão bonito. O Wagner, depois disso, foi comigo até a casa da minha família e fez questão de conversar com meu pai. Ele explicou toda a situação financeira dele, pediu um tempo para que ele conseguisse se acertar e arrumou um cantinho pra gente. Meu pai não pareceu gostar muito da ideia, mas ele também sentiu verdade no Wagner quando ele disse o quanto me amava. E por isso ele falou que ia esperar esse tempo. Aquele dia foi tão emocionante que eu nem consigo explicar aqui. O Wagner, então, começou a trabalhar ainda mais. Pois é, eu me sentia um pouco culpada por tudo aquilo. Ele vivia dizendo que a gente ia morar junto, que precisava ser assim, mas era muita pressão, sabe? Eu ficava preocupada que tudo fosse por água abaixo. Mas a vida foi seguindo. Até que algum tempo depois, ele falou para eu separar umas roupas porque a gente ia fazer uma coisa diferente.
Eu não entendi nada, mas o Wagner não queria explicar e nem me deu muita dica do que estava acontecendo. Eu não sabia que aquele se tornaria um dos dias mais importantes da minha vida. Eu não vou te contar. Calma, amor. calma, você vai ficar sabendo. Que isso, amor? Conta, vai, me fala tudo pra mim, eu tô muito ansiosa. Que lugar é esse? Calma. Dá uma dica, a gente vai passar a noite aqui, como é que é? Larga de ser ansiosa, mulher. Deixa eu só abrir a porta aqui, ó, peraí, ó, olha aqui. Olha isso, pronto, e aí? Olha, gostou? Meu Deus, que casa linda, Wagner. Mas o que significa isso? De quem que é essa casa? Na verdade, era essa surpresa, meu amor. Essa casa aqui, essa casa é nossa. Nossa? É nossa. É onde, se Deus quiser, a gente vai viver por muitos e muitos anos. Juntos. A gente vai ser muito feliz aqui, na nossa casa. Essa casa é nossa. Eu não acreditava. Não, eu não acreditava. Não, só podia ser uma brincadeira. Ele tinha feito tudo escondido, de surpresa. E era simplesmente incrível. Olhando para casa, eu consegui em segundos imaginar a nossa vida inteira ali. Não tinha nenhum defeito, era perfeita demais, era um sonho. Olha, a verdade é que eu ganhei na loteria. O Wagner foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a melhor pessoa que eu já conheci. Alguém que chegou só para me trazer felicidade, para me trazer paz. Principalmente no momento que eu já não via mais nenhuma luz no fim do túnel. O Wagner me salvou de todas as formas que você pode imaginar. Hoje nós vivemos muito felizes. Ele me incentivou a voltar a estudar. E hoje eu já tô até na faculdade, viu? Coisa que eu nunca nem imaginei que eu pudesse fazer. E eu tô aqui hoje no Quem Ama Não Esquece, que é para agradecer ao meu amor por me ensinar o que é companheirismo, por confiar, me apoiar e por estar ao meu lado em todos os momentos. Se hoje eu sou uma pessoa melhor e que sabe o que é amar e ser amada, é graças a ele. É graças ao meu amor, Wagner.